Senhoras e senhores, boa noite. A Associação Palas Atena e o SESC São Paulo, por meio da unidade Vila Mariana, em cooperação com a Unesco, dão as boas-vindas a todas e todos aqui. Meu nome é Fernando Stanziani e terei a satisfação de conduzir o nosso cerimonial essa noite. Nesse 129º Fórum do Comitê de Cultura de Paz e Não Violência, celebramos e agradecemos a presença de Camilo Goiareb e Eliana Thier, palestrantes desta noite, que dividirão conosco suas reflexões sobre o tema. As equipes do SESC Vila Mariana e sua gerente, senhora Érica Mourão. A professora Lia Diskin, cofundadora da Associação Palas Atena e coordenadora do Comitê de Cultura de Paz e Não Violência. E a todos vocês, do público presente, que motivam essa realização. Iniciamos essa noite com as palavras e contribuições de nossos dois convidados e, após as falas, dedicaremos alguns minutos para que o público possa fazer perguntas por escrito aos convidados. Essas perguntas serão recolhidas pela equipe da Palas Atena. Apresentamos a primeira palestrante da noite, a professora Eliana Thier, que abrirá as reflexões acerca da pergunta inquietante que serve de tema para este fórum. Estamos condenados à violência? Eliana Thier passou a vida perseguindo as imagens. Foi da comunicação social às letras. A poesia a levou até a semiótica, onde ela fez o mestrado. Na semiótica, tudo era frio e asséptico. No cruzamento entre a educação e a psicologia, ela encontrou Jung, Hillman, Campbell, e com eles fez o doutorado. Eles a levaram de volta aos mitos que cultivaram sua alma desde a infância. Então ela descobriu que as imagens que perseguia estavam lá desde o começo. Professora Eliana, por favor, o palco é todo seu. O Camilo estava falando lá atrás, que bom que acabou Ares, né? Porque falar de violência, falar de Marte em Ares, num ano de Marte, puxa vida, que responsabilidade, quanta energia de explosão, quanta energia de impulso envolvida. Eu queria agradecer esse momento, agradecer a essas pessoas que saíram de casa com essa chuva, nesse horário tão difícil para estarem aqui hoje. Eu fico surpresa com esse público que veio aqui nessa noite escutar o que nós temos a dizer. Eu e Camilo, eu espero do fundo do coração que vocês saiam daqui de alguma maneira, se não mais esclarecidos, pelo menos mais felizes, menos desanimados, porque essa é um pouco a ideia, né? Tá bom, aqui vocês preferem que eu sente lá? Não sei, eu estou tão acostumada com o púlpito, acho que eu vou ficar aqui, está muito professoral? Dá para ficar, né? A professora ali aprovou, ok. Eu queria abrir a minha fala com uma oração do povo navajo. Ela é simples, dá para todo mundo repetir se quiser. É assim: que eu possa andar na beleza possa eu ver, na beleza possamos todos estar. Vamos todo mundo fazer junto? Simples, né? Vamos lá? Que eu possa andar na beleza possa eu ver, na beleza possamos todos estar. É a beleza que a gente precisa invocar hoje, e acho que eu vou surpreender vocês, porque eu não vou falar de beleza de cara. Parte 1. Ligar alto e baixo. Cali, Vale do Indo. Entronizada no cimo do Monte Víndia, vive Kali a negra, pétala da noite, também chamada sono, sonho. É ela a mãe do eterno, adornada de ouro e do brilho lunar das pérolas, armada de espada e tridente. Filha do oceano e da ira, a que amamenta o guerreiro, a que libera a enchente e o terremoto, a tempestade e o tufão. Adornada de cabeças e mãos decepadas, dança jubilosa nos campos de cremação.
em meio ao lamento agudo das carpideiras. Ali, entre os cadáveres, Kali é a ceifeira que colhe as almas e as reenvia como sementes de volta ao campo do tempo e do espaço, reiniciando assim seu ciclo interminável. Em frenesi, Kali dança. Essência de tudo que nasce para logo perecer. O negro de sua pele é o mesmo do solo úmido, acolhedor, fecundo. Nela, tudo é lançado para apodrecer e voltar a medrar. Seus dentes são presas manchadas de sangue e rios de sangue fluem de seu corpo para o mundo. Seu estômago devora a perene criação de seu útero. Kali é o fôlego eternamente criativo e destrutivo do universo. Vou continuar assustando vocês. Coatlicue, Panteão Mexica. Espantosa é Coatlicue, vestida com sua saia de serpentes, adornada de garras de aves de rapina. Um colar de crânios cobre seu peito e um bracelete de corações humanos enfeita seu pulso. Em seu ninho de abutre, ela é servida por serpentes. Reina entre a vida e a morte, e ambas são uma só em seu domínio. De lá, ela dispensa o furacão e o terremoto. Ela, que moldou o espelho de obsidiana do sol, que criou a lua e as estrelas, que deu vida a todos os seres que respiram e, no tempo propício, os chamará de volta para si. Ela que dá primazia às almas dos guerreiros e das parturientes e as refugia entre as dobras de seu traje serpentino. Coatlicue, mãe dos deuses, para sempre instalada em seu trono de lava fumegante, ela que flutua no alto, em meio às nuvens do temporal. Eu conto esses mitos porque eles revelam nossa tendência dualista de acreditar a energia yang, ativo-agressiva, toda a violência do mundo, como se ela tivesse sido inventada por alguma obscura divindade da guerra e não existido desde muito antes de nossos panteões patriarcais serem imaginados e construídos. Conto essas histórias enquanto elas ainda podem ser contadas, porque suspeito que elas estejam para cair nas garras de alguma nova cruzada por aí, religiosa ou não religiosa. Os que criticam indiscriminadamente o patriarcado costumam adotar suas piores práticas, muitas vezes sob novas roupagens. Tão inconscientes estão da presença inelutável dele na nossa vida. Tenho lido em alguns jornais estrangeiros matérias sobre expurgos higienistas e piedosos de contos de fadas, clássicos da literatura e do teatro, obras de arte, iniciativas pias tomadas em nome de uma aparência de diversidade que, a meu ver, esconde um projeto de uniformização cultural. Continuamos a acreditar que o verbo nos salvará de nossa própria sombra, a qual agora resolvemos projetar na linguagem. Assim seguimos, devotos do Logos e de suas idealizações, evitando a vida profunda, mudando as palavras, inventando neologismos, eufemizando a realidade pelo discurso, em nome de um mundo sem males, abstrato, insípido e inodoro, como as nossas utopias. Enquanto nos distraímos entretidos em patinar na superfície dos eventos, a sombra de nossa cultura, banida e subestimada, continua a se acumular. Contei essas histórias dessas duas grandes mães violentas e assustadoras para que elas nos recordem da nódoa essencial que nos cobre, do lodo e da escuridão de que também fomos feitos. Parte 2. Megeras, melhor tê-las como amigas. Nas Eumênides, a tragédia que encerra a trilogia da Oresteia de Eurípides, a própria Palas Atena, aqui representada hoje, poderosa padroeira da civilização e da polis modelar que leva seu nome, precisa negociar com o princípio oposto a fim de salvar seu projeto civilizatório. Diante da deusa luminosa, as três sombrias eríneas
Deusas, elas também estão presentes, estão prestes a se apoderar da alma de Orestes, em nome de uma reparação de sangue. Uma alma é enlouquecida em paga pelo sangue derramado na família. Essa é a lei das Eríneas. As implagáveis vingadoras do sangue são parentes arquetípicas de Kali e Coatlicue, muito semelhantes a essas grandes mães criadeiras e devoradoras íntegras, não clivadas pela nossa boa consciência. Sábia, estrategista, sensata, persuasiva, Atena sabe muito bem que não pode ofender as Eríneas, nem afrontá-las, muito menos exilá-las da polis, sob risco dessa nova etapa da consciência ser aniquilada no berço pelas forças dissolventes do inconsciente. Como divindades que emergem da névoa de um mundo muito antigo, remanescentes que são em meio ao patriarcado que se instala de uma ordem matriarcal pré-moral, em que mal e bem, vida e morte, trevas e luz, indivíduo e coletivo estavam inexoravelmente misturados, as Eríneas representam um imaginário em declínio, mas nem por isso menos poderoso. Se forem banidas dessa fase da evolução da consciência que Atena pretende instaurar, elas haverão de retornar para cobrar a sua parte. E vingança é a sua especialidade. Está grande, mas é porque a letra é fonte 18, viu, gente? Senão eu não enxergo. Filha de Metis, a astúcia. A solução impura de Atena honra a inteligência intuitiva da sua mãe. Quando chega o momento de seu voto de desempate em favor de Orestes, Atena defende seus valores, mas também adula as megeras. Ela lhes oferece outro nome, menos apavorante do que as sangrentas ou as cadelas, que é como elas são conhecidas. Doravante, sob a nova ordem, elas se chamarão Eumênides, as benfazejas. Atena também lhes oferece um templo próximo ao Partenon, um espaço continente de adoração, ritos e sacrifícios. Ela, enfim, confere status de estrangeiras residentes a essas forças obscuras, imagens do irracional que pode, assim, mediado, ser integrado ao cosmos da cidade. Em resposta, as Eríneas, agora benfazejas e estrangeiras residentes, soltam a alma de Orestes, aceitam as homenagens e apoiam a invenção de Atena. Doravante, a violência das Eríneas está contida num lugar sagrado e recebe formas rituais propiciatórias. Vitória do paradoxo de Atena, a senhora da civilização, que adorna seu escudo muito sabiamente com a cabeça da horripilante Medusa. Kali, Coatlicue, as Eríneas e Atena são personificações talhadas pelos imaginários de culturas locais que nasceram, viveram e se extinguiram, legando-nos imagens de sua percepção não racional dos aspectos eternos e arquetípicos de nossa condição humana. Essas imagens continuam a espelhar, às vezes com mais nitidez que o discurso lógico, as múltiplas facetas da nossa psique coletiva e individual. Chamamos mitopoiese a esse processo contínuo em que a consciência simbólica, estimulada pela experiência direta com o mundo e sua resistência a nós, secreta fantasias que, ao contrário de nos distraírem, nos ajudam a viver, a suportar e a superar as provações, a crescer, a adaptar-nos, a mudar e a morrer. E porque somos seres mitopoéticos antes de sermos especialistas em qualquer coisa, essas expressões de uma cultura ainda que extinta continuam a nos inspirar e guiar de dentro, do fundo do passado. A mitopoiese esclarece e ancora a razão prática no pensamento simbólico, para que ela não seja levada a excluir, por medo da diferença, as camadas mais profundas e irracionais do seu percurso evolutivo, relegando-as perigosamente ao limbo. Os mitos e seus correlatos na cultura permitem à consciência do ego o cultivo de um território liminar, para onde podem convergir a dimensão lógica e a simbólica. A esse lugar, escavado em nossa subjetividade, como disse Paul Ricoeur, eu chamo alma.
mais um processo do que propriamente um lugar. Da alma são a imaginação, a memória e os afetos, tudo o que foi e continua sendo desvalorizado pelo prepotente espírito das luzes. Da alma emergem todos os dias, desde tempos imemoriais, as narrativas fundadoras de nossa condição. E é também para a alma que elas devem escorrer, a fim de suturar feridas e reunir o que foi dissociado. Como Kali e Coatlicue, a alma se nutre das formas que ela mesma cria. Diferentemente do ego monoteísta, unilateral, a alma é politeísta e paradoxal, e por esse motivo capaz de acolher sem susto a ambiguidade humana. É por meio das mediações da alma imaginativa, memoriosa e emotiva que nosso ego racional evita cair nas armadilhas mais óbvias da contradição inconciliável. A alma ajuda o ego a escapar dos perigos dos dualismos reducionistas e da maldição fanática dos literalismos. Essa integridade paradoxal é o melhor que podemos conseguir sendo quem somos. Contudo, ela não virá enquanto não aceitarmos negociar com a violência de nossas eríneas em exílio. Ela não virá enquanto não deliberarmos o imperativo do cultivo da alma no mundo. Parte 3. O iPhone de Édipo. Édipo era um garoto desenvolto, arrogante e esperto, como a maioria dos jovens de hoje em dia. Naquela famosa imagem do quadro de Gustave Moreau, ele aparece muito cool, entabulando uma conversa com a temível esfinge às portas da cidade de Tebas e na iminência de ser devorado pelo monstro. Um minutinho, só li uma página. Eu enxergo com o iPhone na mão, consultando o Google antes de responder ao enigma que lhe é proposto. Édipo desconhece a própria história e esse é o seu grande pecado, sua impiedade, como gostavam de dizer os gregos. A esfinge é violenta e Édipo é ignorante de sua própria violência, uma equação prenhe de potenciais vivificantes e mortíferos. Salvaguardado por essa ignorância, a violência que Édipo comete é anômica, indiscriminada, como a praticada pelo delinquente que ataca ao mundo por não saber quem é. Contudo, seus atos impulsivos parecem justificados porque ele é um puer, tem o charme irresistível do jovem bastardo ousado, socioeconomicamente vulnerável, igual ao Jon Snow, protagonista de Game of Thrones. Todos amamos o jovem herói bastardo e vulnerável em nós mesmos e por isso lhe justificamos as ações quando ele se manifesta fora de nós. Nossa cultura está completamente identificada com o arquétipo do herói e essa identificação aponta para o modo inconsciente como o atuamos. O herói nos possui com sua energia hiperativa, eternamente jovem, maníaca, impulsiva, temerária, sem limites. Por isso, os heróis como Édipo nos parecem, assim como nós, encantadoras e inocentes vítimas do destino. Só que essa desculpa tem, ou deveria ter, prazo de validade. A maior violência de Édipo, o herói inconsciente, não é matar o ricaço que quase o atropela e depois o agride na estrada, seu pai, o rei Laio, nem se casar com a rainha viúva, cuja mão é oferecida como prêmio ao salvador da cidade, sua mãe Jocasta. A maior violência de Édipo é não procurar conhecer sua verdadeira origem, é não se interessar nem de longe por quem ele é. Ao acreditar toda a violência esfinge, a vilã, que é uma metáfora do mundo, ao crer que aquele joguinho de palavras era o verdadeiro enigma a ser decifrado, Édipo cai na armadilha de sua própria esfinge. E assim se distrai com um triunfo que ele acredita ser final, com postar fotos no Instagram, com uma fama instantânea. Édipo se distrai e desse modo estanca sua jornada, a da busca da própria identidade. Torna-se mais um rei, como seu pai havia sido antes dele, outro ego inflado a caminhar pela vida dedilhando o iPhone, olhando o próprio umbigo. Refletindo sobre a tragédia de Édipo, tudo parece indicar que sim, estamos condenados à violência, mesmo porque somos essa espécie a mais letal de todas. Jung diz que aquilo que não somos capazes de integrar à consciência vira destino.
O fato é que sempre podemos escolher entre culpar a esfinge ou assumir responsabilidades por nossos atos e escolhas. Édipo faz isso quando já é tarde demais para ele, não tão tarde para que nós aprendamos alguma coisa com sua experiência. Só que não. Para Sócrates, uma vida não refletida não merece ser vivida. Conhece-te a ti mesmo, a frase do pórtico do templo de Apolo, continua sendo um mantra bem mais desafiador do que o penso logo existo de Descartes. Geralmente, aquilo que não pensa existe com muito mais força do que nós. Parte 4. Pax de Afrodite. Pax paradoxal. A deusa do amor e da beleza nasce de um ato extremo de violência e feiura perpetrado pelo titã Cronos contra seu próprio pai, Urano, o céu. Para livrar a mãe Gaia do abraço sufocante do pai, que a impede de parir as formas do mundo prisioneiras de seu ventre, Cronos castra Urano com uma foice de diamante e separa a ambos. Os testículos mutilados do pai céu, juntamente com seu sêmen e sangue, caem sobre o oceano. Do sêmen de Urano se forma uma espuma branca, de que nasce Afrodite, a dourada, celestial e oceânica, astuciosa e passional, a que convoca o orvalho matinal, a senhora das flores, a reitora da primavera, a doadora do prazer. Vale dizer que do sangue do Pai Céu nascem também as Eríneas, as vingadoras a quem Atenas soube tão bem apaziguar. Falando em Atena, embora a vida mental dê a primazia a ela e a Apolo como forças civilizatórias, a beleza de Afrodite, nesse quesito, antecede de muito a ambos. Escreve a psicoterapeuta junguiana Jeanette Paris que, aspas, a afirmação de que a civilização é uma empreitada masculina revela nossa ignorância quanto ao trabalho de Afrodite, aspas. E afinal, que sentido tem a proporção de Apolo e a gestão de Atenas se a cultura perde sua alegria, sua vivacidade, seu calor, o valor de seus vínculos profundos? Quando penso em nossa crença messiânica da salvação da humanidade unicamente pela instrução da mente racional, compreendo por que chegamos como cultura a este beco onde chegamos, tendo relegado à subalternidade a força civilizadora de Afrodite, calcada no cultivo da beleza, da emoção, dos sentimentos e no prazer dos relacionamentos. A beleza parece, então, ser a mais longeva força civilizatória e também a mais eficaz. Talvez seja porque, ao contrário de negar o paradoxo, Afrodite tenha nascido dele e saiba usá-lo a seu favor. A poeta belga Claire Lejeune afirma que, aspas, nada nos deixa tão indefesos, nada é mais arrebatador do que a presença da beleza em nossas vidas, fecha aspas. Para ela, aspas, só a beleza tem o poder de nos fazer ajoelhar sem humilhação. Ela lava toda a degradação, cura todo o rancor e nos reconcilia com o universo, fecha aspas. A beleza que nos reconcilia com o universo não está de modo algum reduzida ao simulacro oco das aparências. Ela é um estado de graça, um encantamento, um modo de se mover com leveza entre as polaridades de que a vida é feita, um senso de humor, uma forma de audácia resiliente, uma inteligência vivaz, o ancoramento do espírito abstrato no corpo e no mundo. E porque o espírito civilizatório da beleza vibra na matéria do mundo, desde o princípio de tudo, desde muito antes da cultura chegar, na natureza, ele não precisa ser invocado das alturas para se manifestar. O espírito de Afrodite é imanente, ou talvez ele apenas desfrute de uma espécie de transcendência horizontal, a mesma que não permite que ele descole do peso da realidade para se tornar uma entidade autônoma. Muito antes que houvesse alguém para testemunhá-lo e apreendê-lo, o espírito oscilante e efêmero da beleza já estava presente, sujeito aos ciclos cósmicos, às intempéries naturais, misturando maravilha e terror. Arnaldo Antunes canta que a beleza nunca é desperdiçada, existe sozinha. A beleza de Afrodite está ao contrário da eterna e imutável beleza de Apolo, fadada a fenecer e a renascer na próxima primavera.
O paradoxo de Afrodite já está presente nos primeiros funerais, eventos fundadores da cultura humana. Delas são as oferendas belas, as guirlandas de flores, os colares de contas, os círculos de conchas e ossinhos, os potes decorados, os crânios cuidadosamente pintados de ocre e de vermelho. Desse pacto ambíguo entre beleza e morte nasceu a cultura. Mais tarde, egípcios e mixtecas, entre outros tantos povos, fundaram sobre ele suas visões de mundo, sua arte, sua arquitetura, as práticas de seu cotidiano. Não à toa, pois, é a força civilizadora de Afrodite, não a de Apolo nem a de Atena, que coloca Áries de joelhos, o brutal Áries, deus da guerra e da violência, irmão e inimigo de Atena e de Apolo. Um guerreiro em perpétua postura de ataque, Áries é, no entanto, incapaz de estuprar Afrodite. Ao contrário, ele se rende a ela por completo e ela o leva para a cama, onde o fogo da paixão destrutiva e violenta se transmuta em fogo da paixão amorosa e fecundante. Por amor à deusa, Áries baixa a guarda e as armas, despe o peitoral de aço e as perneiras, retira da cabeça o elmo que o transforma num hoplita sem rosto. Por Afrodite e só por ela, Áries, o brutal, se desnuda, se faz vulnerável, passivo e receptivo, a fim de servir a beleza em seu tempo. Imagino por que será que Afrodite, logo ela, ao invés de se apaixonar pelo belo, pelo nobre Apolo, cai de amores justamente pelo encrenqueiro Áries? Seria por causa da violência que marca seu próprio nascimento? Ou será porque ambos partilham o campo do patos, das paixões, as mortais e as vivificantes? Amor e luta têm cada qual o seu campo de batalha. Diante da mulher amada, John Donne, poeta metafísico inglês do século XVII, abre sua elegia indo para o leito com um convite à luta. Vem, dama, vem, que eu desafio a paz. Enquanto não luto, em luta o corpo jaz. Como inimigo diante do inimigo, canso-me de esperar, se nunca abrigo. Tradução linda do Augusto de Campos. Ou será porque só a receptividade ativa de Afrodite é capaz de conter e compensar a agressividade estereotípica de Áries? Assim, calibrado pelo princípio oposto complementar, o guerreiro se torna amante. Afrodite o resgata da rigidez anônima da blindagem. Ela exalta ao mais alto valor de Áries a coragem, mesmo porque é preciso muita coragem para se entregar assim, sem defesas, à deusa do amor. Ao toque da beleza, a brutalidade se transforma em coragem. A graça de Afrodite revela a graça de Áries. Outra graça igualmente importante, mais ainda em nossa época, é a capacidade que Áries possui de suportar a dor, qualidade cada vez mais rara, fundamental no sujeito apaixonado. Áries é um grande amante, não estando de modo algum reduzido aos valores negativos do arquétipo, a violência e a brutalidade. Mas só Afrodite sabe disso porque ela se relaciona com ele. A alquimia da inversão das polaridades, em que cada um se torna o outro e assim amplia a consciência de si, só se dá no âmbito de uma relação, palavra-chave do vocabulário afrodisíaco. Dessa relação, aliás, nascem 4 filhos. Eros, o travesso portador das setas que instilam no coração o mais doce dos venenos. A suave Harmonia, que se casará com Cádimo, o rei mítico de Tebas, ambos frutos do paradoxo de seus pais. Nascem também Fobo e Deimos, o medo e o terror, mais do mesmo. 2 rapazes parrudos que secundam o pai no campo de batalha. A gente está vendo isso por aí todo dia, né? Como não poderia deixar de ser. Essa prole variada mostra que Afrodite não pretende de modo algum neutralizar a agressividade de Áries, mesmo porque, ao fazê-lo, ela terminará por afrouxar a tensão sobre a qual ambos se equilibram. Sem tensão, vocês sabem, parte 5. Invocado ou não, o Deus estará presente. Jung talhou essa frase em pedra e a instalou ao lado da porta de sua casa em Zurique.
O panteão exterior, arruinado pelo tempo, batido pelas intempéries, transformado em patrimônio arqueológico e artístico, é tão somente um duplo material de nosso panteão interno, de nosso conselho subjetivo, de figuras psíquicas a quem os antigos personificaram em formas apreensíveis e passíveis de relacionamento. Aprendi essa lição inestimável com a psicologia arquetípica. Os deuses são projeções de nossos próprios atributos, os positivos e os negativos. Eles espelham nossa integridade essencial, as emoções ilógicas que nos tangem com muito mais vigor do que a razão lógica. Por meio dessas imagens do arquétipo instituinte, podemos olhar de viés para a escuridão interna densamente populada e reconhecê-la como sendo nossa. Assim, Perseu pôde olhar Medusa, usando para isso seu escudo polido. E foi como ele conseguiu não ser petrificado pelo olhar fulminante do monstro. Olhar o monstro da realidade de frente é convocar a petrificação inevitável. Nossos protocolos são pulverizados diante da visão terrificante. Melhor usar espelhos, entre eles o de Afrodite. O Deus sempre presente, de algum modo, invocado ou não, assinala que a emoção que se manifesta como sua epifania inconsciente faz de nós meros joguetes do destino. Se a mesma emoção é vivida e integrada à consciência, somos tocados pela graça desse Deus que nos amaldiçoava. Melhor esclarecer aos literalistas que não defendem um retorno ao politeísmo, tá? Há templos abandonados e antigos cultos esquecidos. Não quero registrar nenhuma religião politeísta. Já temos religiões demais por aqui, teístas e ateias, quase todas inclinadas mais a literalizar do que a cultivar o mistério. Os velhos deuses não morreram, viraram doenças, também afirmou Jung. Reprimidos, banidos da consciência pela razão unilateral, eles têm retornado à alma individual e coletiva em sua versão mais destrutiva, pela sombra inconsciente. Torno a citar Jung. Tudo o que banimos da consciência torna-se monstruoso, selvagem. Sem um território de negociação entre razão prática e razão simbólica, entre polis e floresta, os deuses retornam transtornados, transformados em sintomas que, além de garantir lucros astronômicos para a indústria farmacêutica, ainda nos impedem de desfrutar suas graças. Estão aí a síndrome de Pan, mais conhecida como pânico, a ansiedade digital de Hermes, a megalomania corporativa de Zeus, a sociopatia de Apolo, a sedução vulgar de Afrodite, o rigorismo impermeável de Palas Atena, as adições e a loucura de Dioniso, a compulsão purista de Ártemis, a violência explosiva de Ares, a que nos diz respeito aqui. A abordagem da consciência simbólica costuma ajudar a descolar o irracional do papel convencional de eterno sabotador e antagonista que intervém, evadido da floresta, para parasitar e paralisar a razão. Que razão e irracional cooperem e se compensem mutuamente, mediados pela persuasão do símbolo, como Atena e as Erinhas, é o que a mitopoiese propõe à razão prática. Pode ser um modo de refletir sobre o mundo, mas também de viver com e não contra Erinhas, esfinges e medusas do mundo, equilibrados na tensão entre as polaridades que constituem os extremos de nossa experiência. O pensamento mitopoético me parece também uma maneira eficaz de resistir a um espírito de época no qual a razão rebaixada pela tirania da informação e da virtualização da vida é assombrada pela imaginação e as emoções subestimadas, postas sob suspeita, abduzidas ambas pelo caudal das redes sociais. Conclusão. É primavera. Tim Maia. Encerro com minha imagem favorita dessa noite, uma que, como a cama, Afrodite e Ares partilham. Todos sabem que Afrodite é a deusa das flores, a que convoca a primavera, como pintou Botticelli e compôs Vivaldi. Mas que o correlato latino de Ares Marte esteja associado à força de vida que se manifesta na etapa da brotação, isso é novo, imprevisto, no meu entender, uma chave para abarcarmos mais um aspecto do eterno enigma da violência.
Para o psicoterapeuta junguiano Thomas Moore, violência deriva de vis, cujo sentido é força vital. Para ele, ainda, a raiz da palavra sugere, aspas, que o impulso da vida se faz visível através da violência. Esse autor prossegue afirmando que seria um erro tratar a violência com a ideia fixa de nos livrarmos dela, porque, aspas, ao tentarmos erradicar nossa violência, talvez nos isolemos do profundo poder que mantém a vida criativa. Fecha aspas. Eu acrescento, ao procurar erradicar a violência, cometemos híbris, a desmedida de nos supormos mais poderosos do que os deuses. E talvez essa híbris aponte literalmente para a erradicação da própria humanidade. A violência expressa como raiva e agressividade reprimidas quase não recebeu formas criativas de expressão no Ocidente cristão. Não tem sido devidamente ritualizada, nem recebido espaços contidos e seguros para exercitar-se, muito menos outros nomes para suas graças nada óbvias. Thomas Moore menciona os médicos renascentistas para quem a raiva era uma força vital que carregava uma qualidade essencial de Marte, a centelha criativo-destrutiva que partilha da mesma energia da explosão da semente, quando esta rompe a casca e a camada de terra que a recobre, para então se manifestar. Marte personificava esse ímpeto de individualidade, a ignição da vida que renasce depois de um longo inverno, a fagulha única que nos salva das repetições de um coletivo que teme o imprevisto e cujos gestos, até os anárquicos, costumam ser conformistas e reprodutivos. Concluo, então, minha fala com outra contribuição de Thomas Moore. Aspas. Vejo uma conexão entre nossa violência, aparentemente insolúvel, e nossa adorada e constante insipidez. A alma, segundo a tradição nos ensinou ao longo dos séculos, precisa da profunda e desafiadora graça de Marte, que avermelha tudo à sua volta com o brilho da vida apaixonada. Dá um toque criativo em toda ação e põe sementes de poder em todo momento e evento. Quando Marte é menosprezado e subvalorizado, é forçado a emergir na forma de fetiche, comportando-se de modo violento. Marte é infinitamente maior do que a pura expressão da violência. Criativo e destrutivo, ele é a própria vida em trajes de combate. Obrigada.